Na live que caiu, quem não conhece, depois pesquisa as 7 leis herméticas. O nosso universo, ele não funciona por acaso, nada é por acaso, nada é, olha ali, aquilo ali foi um desvio de rota. Não, tudo tem uma lógica, tudo tem um sentido, até o caos, existe a teoria do caos. O que é a teoria do caos? Ela, quando a gente, trazendo assim uma explicação bem simples, a gente não tá percebendo que tem algo que não corresponde à nossa essência. A gente poderia já ter algo muito melhor. Só que aquilo ali tá tão inconsciente que a gente não tá olhando para aquilo ou tá evitando tanto olhar que a vida vem e passa um furacão para que as coisas voltem pro lugar divino delas. E aí no primeiro momento parece um caos, uma desordem. Só que o que acontece muitas vezes quando esse caos se apresenta? A gente trava. A gente fica assim, não vou olhar pra isso agora. Não vou. A gente trava. E a vida é movimento. Então, em frente ao caos, que a gente saiba olhar, fazer as perguntas certas pra gente sair dele. Saber buscar saber buscar ajuda pra que a gente possa sair dele. Saber fazer coisas diferentes. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Não ficar forçando sempre a mesma... eu quero algo diferente, mas eu tô fazendo sempre a mesma rotina. Não tô buscando soluções diferentes. Então, em frente ao caos, a gente precisa, primeiro, não ter medo dele. Não ter medo quando a vida trava, quando a vida pausa, quando tá uma... Eu era uma que tinha, assim, me incomodava, me dava uma agonia quando era um dia que nada acontecia, tudo tava parado. Tava tudo assim, ninguém chamava, isso, uma Fernanda adolescente, quase adulta, as amigas não chamavam pra fazer nada, não tinha algo pra... parecia que tava parado, parecia um mar calmo. Porque eu não entendia, não tinha consciência de uma das leis que eu vou falar aqui, que é a lei do ritmo. E é a lei da polaridade também. Vou trazer, então, um pouquinho sobre cada uma pra gente ir refletindo, entendendo sobre o nosso momento. Cada uma vai pegar uma informação, vai servir de alguma forma pra vocês nesse momento. Então, por isso é muito importante. Quem não tava aqui na live que caiu, eu pedi pra vocês fecharem os olhos, respirar profundamente no início. Então, quem não tava aqui, faz isso se puder agora. Feche os olhos, respira profundamente, para deixar que essas informações não acessem só aqui, mas acessem aqui também. Então, vamos lá. São 7 leis. A primeira, que é a lei do mentalismo, ela fala que tudo começa na nossa mente. Então, a gente está co-criando a nossa realidade a todo momento. Até mesmo um momento onde é aquele dia que eu comentei, né? O silêncio. Não tem nada acontecendo. Eu também co-criei esse momento. Opa, se eu co-criei, não tem nada desajustado. Lembrando, esse é um princípio. Tudo que está dentro desse universo funciona dessa forma. Quando a gente carrega essa verdade no nosso coração, a gente para de cair naquela armadilha do ego de que eu tô perdida, tá tudo fora de ordem. Não, peraí. Se tudo começa na mente e eu tô vivendo um momento onde as coisas parecem estar desalinhadas, talvez elas não estejam desalinhadas, talvez elas estejam se realinhando. Talvez elas estejam... É como... Eu gosto muito de dar esse exemplo para quem faz a mesa cristalina arcturiana comigo. Às vezes sai ali a chama violeta. E a chama violeta, ela fala muito sobre essa reorganização. E daí eu digo assim, é como se tu tivesse uma casa linda, uma mansão, só que tu entra nela e ela não tá muito apresentável, ela tá um pouquinho bagunçada. E tu pensa assim, eu vou colocar ela em ordem para poder receber pessoas, para poder trabalhar aqui dentro dela, para poder fazer o meu espaço de atendimento, para poder prosperar com essa casa. E quando a gente fala da casa, a gente fala do nosso mundo interior. Então, para isso, eu vou contratar uma equipe de limpeza. Aí vai lá, contrata a equipe de limpeza tá apenas 1 hora dentro da tua mansão. E tu resolve entrar. E aí tu vai entrar, tu vai ver a tua casa em ordem, tu vai ver a tua mansão em ordem? Não, ela vai estar um caos, vai estar todos os móveis pra cima, vai ter vassoura pra tudo que é lado, vai estar com
vai estar tudo uma bagunça. Quando inicia a faxina, tá tudo uma bagunça. Mas tu não pensa assim, meu Deus, essa equipe de faxina, ela tá destruindo a minha casa. Não, tu pensa, o processo está acontecendo. Daqui a pouco eu vou ter uma casa linda, maravilhosa, cheirosa. Eu só não posso interromper o processo, que é o que muitas vezes a gente faz, porque a gente esquece que a gente também, às vezes quando a gente intenciona assim, eu lembro muito de uma cliente minha que ela iniciou os atendimentos comigo e no início ela deu uma intenção de eu quero me sentir uma mulher segura e forte. E aí, quando a gente intenciona isso, a gente vai ver o que dentro da gente nos impede, então. E às vezes a vida vai nos trazer situações onde a gente vai se deparar com as nossas sombras. E isso é o processo. E a gente vai olhar para aquilo, meu Deus, que caos. Não, não é o caos que está acontecendo. Tu tá só olhando as tuas sombras nesse momento. Lembra da tua intenção. Lembra na live da semana passada, a primeira live que eu fiz aqui? Depois vocês procurem ali no feed. Eu falei sobre o poder da intenção. A gente precisa ter uma intenção. Eu tô intencionando a minha vida? Porque se eu tô intencionando, eu sei o que a vida vai me mostrar. Ela tá o tempo não sei o que eu tentei falar agora. Ela tá o tempo inteiro me informando alguma coisa. O que ela tá me informando hoje? A partir desse desafio, o que ela tá me dizendo? Talvez que eu preciso reduzir o ritmo? Talvez eu preciso olhar pra alguma questão? Eu venho me frustrando tanto em tal área e agora travou tal situação na minha vida. Opa, peraí, talvez seja pra eu olhar pra isso. Bom, vamos lá. Segunda lei, lei da correspondência. Lembrem de uma coisa. Esqueci de fazer esse combinado hoje. Quando virar alguma chave aí pra vocês, quando vier algum insight, né? Nossa, isso que a Fê falou girou uma chavezinha aqui dentro de mim. Comentem esse emoji aqui, ó, que eu coloquei no comentário fixado, aquelas luzinhas ali, tá? Aquele brilhinho ali. Comentem aqui, tá? O que isso faz? Faz com que a nossa mente guarde aquilo ali. Nossa, isso aí me marcou. Então eu vou registrar isso aqui dentro. Certo? Combinado? Então, segunda lei. Lei da correspondência. Como é dentro, é fora. Se a nossa vida fora parece que travou, algo travou na minha vida fora. O que eu faço? Eu me desespero e vou forçar para que aquilo destrave? Não, eu vou lembrar. Opa, como é dentro é fora. Travou fora. O que eu preciso olhar aqui dentro? Destravar aqui dentro. Tudo é permissão. Se eu não tô vivendo, por exemplo, um relacionamento saudável, eu não tenho permissão interna para viver um relacionamento saudável. E falo isso como quem já viveu esse processo. E como quem atende e trabalha com pessoas, mulheres, homens que querem destravar isso. Eu já vivi muito isso. Quero tanto um relacionamento saudável. Nossa, eu tô aqui pronta pra amar, pronta pra me unir com alguém e fazer essa relação. E caía naquela historinha de que eu tava pronta. Não tava. Dentro de mim não tinha permissão interna pra viver uma relação saudável. Porque eu tinha crenças limitantes sobre isso, padrões limitantes sobre isso. Então, fora, o que eu encontrava? Pessoas que estavam indisponíveis, pessoas que tinham um padrão que não era aquilo que eu queria. Eu só encontrava sombra fora, dentro das relações. Por quê? Porque dentro tinha algo, era um espelho daquilo que tinha dentro de mim. Não é que eu também, daqui a pouco, sei lá, mentia. Não é que eu dizia não para um relacionamento. Não conscientemente, né? Mas nas nossas crenças, sim. Então, o espelho não é assim, a pessoa eu tô atraindo pessoas que mentem, mas eu não minto, não tô entendendo essa lei do espelho. Não é assim. O espelho é o externo mostrando uma falta de permissão interna que eu tenho. Então, quando acontecer alguma trava fora, eu preciso o quê? Olhar pra dentro. Quando eu remover essa trava de dentro, fora vai fluir. Não adianta eu ficar esperando que fora mude. Não adianta eu ficar tentando, esperando que a próxima semana seja diferente, que o próximo mês seja diferente, que o próximo relacionamento seja diferente. Eu preciso mudar dentro. E se algo bom acontece fora, eu preciso celebrar também. Nossa, que incrível, olha só isso aqui que eu recebi. Eu me dei essa permissão interna de viver isso. Aí nós vamos para a terceira lei. Lei da vibração. Nada tá parado.
Então lembra que eu falei lá no início, né? Aquela Fernanda que via aquele dia que, meu Deus, era um dia de introspecção, assim. Era um dia quando a lua tava minguante. Sabe quando a lua tá na fase minguante, que a gente tá mais em silêncio, mais introspectiva. E a gente pensa, nosso ego vem assim, né? Tá tudo parado, nada tá acontecendo, nada tá fluindo. Não, peraí. Nada tá parado, nunca nada tá parado. O universo, ele é constante vibração. Tudo está vibrando. Tudo tá vibrando. Mesmo se eu ficar aqui assim, ó. Eu tô ainda movimentando. As minhas células estão se movimentando. O meu sangue tá se movimentando. Então tudo está vibrando. Se eu não estou vendo o movimento acontecer na minha vida nesse momento, no sutil ele tá acontecendo. Quando a gente dá um exemplo aqui que vocês até já devem ter ouvido. Quando a gente planta uma semente, tá? Não sei se vocês já plantaram uma semente de alguma plantinha. A gente coloca aquela semente na terra. Tu não vai ficar cavando a terra pra ver se a semente tá dando as raminhas, né? E crescendo. Tu não vai fazer isso. Ah, será que tá? Vou cavar pra ver. Ah, hoje tá. Amanhã eu volto aqui. Agora tá. Daqui a pouco ela morre. Então a gente não duvida que ela tá ali germinando. Assim como também o nenê da barriga. A grávida tá ali com os seus 6 meses, 9 meses, sei lá. Tu não duvida que aquele nenê tá ali. Tu sabe que ele tá ali. Tu não tá vendo ele fora, mas ele tá ali, né? Ou até quando a barriga nem tá proeminente ainda, nem tá aparecendo ainda. Tu não duvida que tá ali. Tu sabe que tá. Então, às vezes, a gente parece estar assim até o mar calmo, ele também tem algumas ondinhas. Ele também tem vida acontecendo. E qual que é a mensagem que fica aqui pra gente também? A vida é movimento. Então, não existe eu ficar... Nossa, essa live, gente, eu acho que ela vai durar mais tempo. Mas eu vou ir fluindo, porque esse assunto, ele tá sendo bem... Eu sinto que ele tá bem importante. Me digam aqui se tá fazendo sentido pra vocês, tá? Então, até me desconectei. A vida, ela é movimento. A gente nunca tá parada. Ou a gente tá fazendo um movimento de voltar pra dentro, olhar, transformar nossas questões, ou a gente tá expandindo. Agora, se eu decido colocar o pé no freio, é que nem o professor Hélio Couto ele fala, colocar o pé no freio, eu começo a andar pra trás, os padrões antigos, eles tomam conta do meu subconsciente, as coisas começam a se repetir. Então eu preciso estar conectada com a minha intenção e estar me movimentando. Estar em movimento. E às vezes é um movimento que é pequeno. Eu não ficar ali nutrindo aquele medo de... Meu Deus, as coisas não estão acontecendo. Não, vou me movimentar. Eu vou sair pra dar uma volta no parque e ver se vem algum site na minha mente. Ah, vem um site, fala com tal pessoa. Vai lá falar com tal pessoa. Eu vou me colocar em movimento, eu não vou ficar parada. Senão a gente fica doente, né? Quando é que a gente fica parado? Quando a gente tá doente. E aí, por que a gente fica doente muitas vezes? Porque a gente precisa parar e olhar pra dentro. Quarta lei, lei da polaridade. Todo oposto é complemento. O que parece negativo agora pode ser um impulso para o que te vai te jogar para frente. Aqui eu quero até trazer algo que tem no livro... Postei hoje de manhã sobre ele. Enfim, vai ver o nome. Mas depois vocês olhem ali nos meus stories. Ele diz assim, o fracasso, ele nada mais é do que uma oportunidade de transformação e de impulsionar. Os opostos, eles são da mesma natureza, mas estão em lados opostos. O frio e o calor fazem parte da temperatura. O dia e a noite fazem parte de momentos do dia. É a mesma natureza. O fracasso e o sucesso, a falta e a abundância. Quando eu tô aqui na falta, eu tenho total capacidade de vir pro outro lado. Eu preciso entender o que
me jogou desse lado aqui, né? Algo me trouxe pro lado de cá. Preciso entender para que eu possa voltar pro outro lado, ou pro caminho do meio. Eu sou um exemplo bem besta aqui. Mas uma pessoa que ela vai lá, sai de noite, bebe todas, e no outro dia ela tá com uma dor de cabeça, ela tá cansada, ela não consegue fazer nada, ela tá desse lado, no polo negativo. Eu tô, nossa, cansado, com uma ressaca. O que fez ela vir pra esse polo negativo? Ter bebido um monte, ter saído da noite e não ter descansado. Então ela sabe o que fazer para vir pro polo positivo. E para trilhar um caminho do meio também, não ir para os exageros. É claro que quando a gente fala de padrões é algo que é mais sutil, mas é a mesma coisa. Se eu tô aqui na falta, na escassez, na rejeição, opa, peraí, como é que eu vou para esse lado aqui? O que me fez eu vir para cá? Porque onde existe relacionamentos negativos, com padrões negativos, existe também melhor dizendo, distorções do amor, existe o amor genuíno do outro lado. Como que eu posso transitar pro lado de cá? Entendendo o que me fez ficar desse lado. Às vezes são crenças, foi ter visto pai e mãe discutindo muito quando era criança, foi ter, quando estava na gestação, quando estava ainda na barriga da mãe, a mãe ter se sentindo rejeitada e tu ter pego aqueles miasmas, é uma das coisas que a gente limpa com a mesa cristalina arcturiana, miasmas que às vezes tu pegou quando tu estava na barriga da mãe, que eram dores que não eram nem tuas, eram dela. Ou forma pensamento, quando tinha muitas discussões ao teu redor e pegou todas aquelas formas pensamentos. Ou padrões familiares. Ah, mas eu olho pra trás e ninguém da minha família teve um relacionamento saudável, então eu tô carregando esses padrões? Então isso tá tudo me prendendo desse lado? Eu vou curando isso daqui, aí a gente volta lá pra lei da correspondência, como tá dentro tá fora, eu vou curando isso aqui, vou mudando o que tá aqui dentro, e eu vou vindo pra fora, e eu vou vindo pro polo positivo, e isso vai se manifestando fora na minha vida também. Vamos lá. Quinta lei, lei do ritmo. Tudo tem um ciclo. Você só está entre ondas. Não é queda, é preparação. E aí entra a gente entender que nós somos a natureza. A gente entender não, a gente lembrar. Porque a nossa alma, ela sabe disso. Mas a gente entra num ritmo que é imposto, né, pelo inconsciente coletivo, por essa matrix toda que a gente vive aqui, de que não, preciso ser linear, preciso sempre fazer mais e mais e mais e mais e não parar e... Peraí. Inclusive, uma das chaves mais poderosas de manifestação é a gente celebrar, a gente comemorar. Porque a gente tá mandando essa mensagem pro universo de é isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu tô dando foco, isso aqui que eu quero. Então a gente precisa viver esse ciclo, entender sobre nós sermos cíclicas. Nós somos, nosso corpo é cíclico. Inclusive, vou fazer aqui um parênteses. Eu tenho todo um curso, todo um infoproduto ali no meu link da bio, que é justamente pra gente entender essa ciclicidade que a gente vive. E nós temos fases, e cada fase é uma potência que a gente vive dentro de nós. Mas não, a gente fica ali, ai, por que eu por que eu nunca consigo, por que hoje tô menos produtiva, por que eu tô querendo fazer tanta coisa e não tô dando conta, não tô conseguindo. Talvez porque tu esteja vivendo outra fase. E essa fase, ela tem tanto valor, tanto sentido, quando tu sabe utilizar ela, quanto a outra. Tem fases do nosso ciclo, e para quem não menstrua também é válido, porque nós vivemos as fases lunares, que elas servem pra gente limpar os padrões que a gente vem carregando e se renovar. E toda vez que a gente se renova, é como se a gente expandisse e coubesse mais abundância, coubesse mais fluidez na nossa vida. Então, essa lei, ela nos pergunta assim, o quanto eu conheço sobre essa ciclicidade que eu vivo, que eu sou, que é a minha natureza, e o quanto eu me permito viver ela. Depois, quem se interessar sobre
dominar, conhecer essa essência cíclica, olha ali, convido vocês a olharem no link da bio. Tá escrito cíclicas, fica bem óbvio onde que é. Mas esse é um princípio, a gente precisa saber surfar, surfar nessas ondas. Porque se eu tenho algum momento, por exemplo, vou trazer uma coisa bem prática. Estamos no colégio, tem prova semana que vem. Essa semana vai ser semana de... como é que é? Revisão. Vai ser uma semana de revisão. Mas eu fico assim, não quero revisão. Eu quero aprender conteúdo novo. E aí eu insisto nisso e quero aprender conteúdo. Quando chega a hora da prova, eu não revisei nada. Eu vou mal na prova, eu reprovo e eu tenho que aprender o mesmo conteúdo de antes. Às vezes a gente tá fazendo isso na nossa vida. A vida diz assim, calma, vamos desacelerar um pouquinho pra que agora tu possa olhar pra dentro. E aí tu te renove e vá pra um próximo nível. Que nem eu postei esses dias nos Reels. Uma preparação pra esse próximo nível. Mas aí a gente fica assim, eu não tô entendendo, né? Que nem a Fernanda lá do passado. Eu não tô entendendo por que minha vida tá um marasmo, por que não tá acontecendo nada hoje. E aí fica inventando mil coisas pra fazer, se distraindo com mil coisas e não aproveita toda aquela renovação que a vida tava propondo. E aí por isso muitos padrões vão se repetindo. Então a gente precisa aprender a surfar essas ondas da ciclicidade. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda. E aí nós vamos para a nossa penúltima lei, que é a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito diz nada é por acaso, né? A gente fica falando, nada por acaso, nada por acaso. De onde é que vem essa frase, nada por acaso? Lei da causa e efeito. E a reflexão é, esse silêncio é a resposta de algo que você pediu há tanto tempo. E aí conecta com o que eu tava falando. Talvez esse momento de caos, de silêncio, ele seja a resposta daquilo que a gente vem intencionando. Que nem eu falei, aquela mulher que eu atendia e que ela queria se sentir forte, empoderada. E aí a vida trouxe alguns desafios, deixou ela por um tempo muito na solitude dela. Ela se questionou, mas por que isso tá acontecendo? E por que aquilo estava acontecendo? Para ela olhar para dentro e reconhecer aquela força dela. Para que ela se nutrisse daquele amor e visse, uau, essa sou eu. Agora eu posso escolher o que vai, o que fica. E agora chega muito mais coisas, muitas mais pessoas incríveis e alinhadas comigo na minha vida. É aquele momento de realinhamento. Então, nada por acaso. Não tem algo assim de... ali tem uma inteligência universal que tá lá escrevendo. Daqui a pouco ele... opa, deixei cair aqui meu lápis. Não. E somos nós que estamos o tempo todo intencionando. A gente tá o tempo inteiro intencionando. O tempo inteiro intencionando. A partir dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Como que eu faço para mudar os meus resultados? Muda o que tu tá pensando. E várias vezes eu me pego pensamentos ali automáticos de negativos. O que eu faço? Paro tudo. Limpo a tela mental. Não, começo a trazer afirmações positivas. Eu sou capaz. Tudo flui na minha vida. A vida só melhora. O universo, como pode melhorar? E vou repetindo. E, gente, às vezes é assim, ó. Algo acontece. Algo positivo acontece. Outras vezes não vai ser assim. Mas tá tudo bem, de qualquer forma. Todo momento a gente está plantando uma nova semente. A partir dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ações, muito importante, porque a vida é movimento. Então também não adianta eu ficar ali, vida me ajuda, por favor Deus me ajuda, por favor Deus me ajuda. E aí Deus te mostra uma luzinha, ó, diz, ó, vem pra cá, e tu não vai. Então a gente precisa ter um movimento também. E a última lei, chegamos ao fim. Lei do gênero. Tudo tem energia ativa e receptiva. Yang, ativa, receptiva, yin. Quem se sente mais yang? Quem se sente mais yin aí? Pois é, saiba que isso pode estar travando a tua vida. Isso pode estar travando a tua vida. E muito. Porque a gente precisa saber surfar entre essas duas energias. Se a gente tá muito yang... O que a gente pode experimentar, por exemplo, na nossa vida? Escassez. Porque eu tô só querendo tá agindo, ativa, fazendo, e eu não tô
na receptiva, que é Yin, recebendo. Quem aí é aquela ótima amiga que dá colo, que acolhe os outros? Tu consegue pedir isso pra ti também? Tá, amiga, hoje eu só preciso que tu fique aqui sentada do meu lado, me abrace. Só preciso ser ouvida. É preciso que a gente tenha esses dois. Dançar nessas duas energias. Ou quem é muito yin, fica só lá nas ideias. Eu tenho tanta vontade de fazer um projeto. Eu tenho tanta vontade de solucionar isso daqui. Como seria legal se a minha vida fosse dessa forma. Mas o que eu tô fazendo pra isso? Nada. Então eu tô só no yin. Eu tô só querendo receber, mas eu não tô fazendo nada pra esse movimento acontecer. Eu preciso dançar nessas duas energias. Eu gosto muito de visualizar dois botões. Como se fosse dois botões, assim, botão de apertar, sabe? Um botão de teclado. Um botão branco e preto, usando ali o yin yang, né? Um botão em formato de sol e um formato de lua. Vai ficar mais fácil. Visualizem um botão com uma luazinha e outro com um sol. O sol é yang e a lua é yin. Hoje, agora, nesse momento, o que eu preciso ativar aqui em mim? Eu preciso ativar a energia yang? Vou clicar na energia yang. Eu preciso ativar a energia yin? Eu vou clicar na energia yin. Eu gosto muito desse algo bem visual. Eu imagino isso. Opa, agora, nesse momento que a vida tá me pedindo pra eu tomar uma atitude, o que eu preciso fazer? Ativar a energia yang? Vamos lá, faz alguma coisa. Cheguei no meu pré-menstrual. Tô me sentindo cansado. O que eu preciso fazer? Ativar a energia yin. Vou ativar essa energia yin pra eu me acolher nesse momento. Aí a gente consegue... Eu nem trouxe a frase de reflexão, né? Ela diz, essa pausa é o momento de receber, não de agir, confie. Então, quando a gente tá nesse momento de pausa, para. Não só o receber, a energia yin, ela também fala de transformação, observação, reflexão. Então, às vezes tá faltando isso. Ou se tudo tá travado, não é pausa, né? Mas tá travado, será que eu preciso agir, então? Mas uma ação diferente. E a minha energia yin e yang, elas precisam se conectar. Porque quando eu tô só yang, eu não tô consultando o meu mundo interior, que é a minha energia yin. Então eu preciso consultar a minha energia yin. Opa, mas qual é a ação mais alinhada comigo hoje? Precisa corresponder, porque senão eu fico agindo à toa. É que nem aquela pessoa que começa a fazer um esporte, ela vai fazer academia, porque todo mundo faz academia, e ela fica frustrada, porque ela não gosta de fazer aquilo. Mas tá todo mundo fazendo, então ela vai fazer aquilo ali. E aí daqui a pouco, sei lá, ela vai gostar de fazer natação. Mas ela não se consultou internamente. Nem que seja pra acessar uma resposta assim de eu não tô gostando de fazer isso. Vamos tentar outra coisa? Então a gente precisa ter esse diálogo interno com a gente, que é muito a nossa energia yin, pra depois fazer alguma coisa com isso, que é a nossa energia yang. E o universo funciona com base nesse princípio, nessa lei do gênero. Deixa eu ver o que vocês estão trazendo aqui. Elisa, faz muito sentido. Que bom, fico feliz que tá ressoando. Então chegamos à nossa última lei. Essas são as 7 leis herméticas. São leis que regem todo o funcionamento do universo. Espero que essas reflexões tenham contribuído. Me contem aqui se contribuiu, se gerou muitas outras reflexões, se abriu vários campos aí. Como que tá a mente de vocês nesse momento? Inclusive, aproveito para falar. Bebam água. Respirem fundo. Essa live foi bastante informação. Não imaginava que ia ser tão profunda. Me contem aí como que vocês estão se sentindo. Enquanto isso, eu vou vendo se tem algo aqui para eu acrescentar, porque eu tenho esquecido. Trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendo. Ela estava trabalhando em um lugar e ali começou a não fluir mais. Ela não estava sentindo que aquele lugar
não tava sendo próspero aquele lugar, no mais amplo sentido, assim, dessa palavra. Não tava travado. E ela, já consciente do que precisava ser feito, começou a trazer isso para os atendimentos. E a gente foi trabalhando as crenças, por que ela ainda estava ali, o que prendia ela naquele lugar. E a gente foi encontrando crenças de não merecimento, faltas de permissões internas, até que surgiu uma oportunidade de ela ir para um outro lugar. E nesse momento de transição, o que primeiro vem? Medo. Então a gente também foi trabalhando medo. E ela decidiu dar esse passo. Ela foi para esse novo lugar e a prosperidade bateu na porta dela com... Nem bateu na porta, foi com um chute na porta. De novos clientes vindo, de aquela equipe que trabalhava naquela nova empresa ser legal, que ela não via na empresa anterior. É harmonioso o lugar é divertido. Ela recebe um valor legal dentro daquele lugar. Qual a diferença daquele primeiro para o segundo? O que tinha no mundo interior dela. Aquele primeiro correspondia ao que tinha no mundo interior. Então a gente vai para aquele princípio, né? O que tá dentro ou o que tá fora. Dentro tinha crenças de não merecimento, tinha crenças de escassez, tinha crenças de inferioridade. Então ela ficava num lugar, ela vivia, ótimo, né? Ela trabalhava num lugar onde ela se sentia pequena e onde se ela só olhasse para fora, não tendo conhecimento de toda essa consciência que a gente está acessando aqui hoje, ela diria assim: o mundo não me valoriza, o meu chefe não me valoriza, os meus clientes não me valorizam, o externo não me valoriza, o mundo é um caos, o mundo é horrível. Mas o que ela sabia? Que aquele externo era só reflexo de algo dentro. Então a gente foi trabalhando aquelas questões internas. Até que surgiu a oportunidade de ela ir para um novo emprego, que ela não sabia ao certo como era, mas ela sabia que ela já tinha feito as reformas internas. Então ela foi. Deu um pouquinho de medo? Deu, nós trabalhamos esse medo também. E ela foi para esse novo lugar. E tá sendo lindo, tá sendo incrível. Ela tá conhecendo uma nova versão dela. Ela tá vendo assim, nossa, que bom que eu olhei pras minhas sombras. Que bom que eu me curei. Agora eu tô vivendo algo que eu sinto que tá alinhado com a minha alma. Então eu quis trazer um exemplo real, porque pra não ficar só no campo da teoria, né? A gente vê que sim, isso é real. Deixa eu ver aqui as mensagens. Gerou muitas reflexões. Adoro. Meu meio do céu em Gêmeos. Esse é meu propósito. Contribuiu e percebi que estou conseguindo aos poucos manter o equilíbrio. Ai, que linda. Parabéns. Eu percebi que quanto mais limpeza a gente faz, mesmo que venham ainda pessoas no padrão antigo de indisponível emocionalmente ou que quer alguém que cure, agora eu vejo bem mais rápido em poucos dias. E toda vez que vem alguém é uma camadinha mais profunda, talvez, né? Se antes eu queria tirar alguém de uma situação, né? Tinha aquele padrão de Salvador, eu quero tirar alguém dessa situação de vida e levar junto comigo. Hoje eu posso ser que eu não tenha mais esse nível tão inconsciente dessa salvadora dentro de mim. Mas aí vem alguém que mostra um resíduo. Como se o universo dissesse assim, olha, mas tem esse pontinho aqui, ó, esse cantinho aqui pra limpar. E aí, conforme a gente vai curando, limpando isso dentro de nós, a gente vai se alinhando. E é aquilo de que tem pessoas que não vão ser a linha de chegada, elas vão ser o caminho até lá. E essas pessoas que são o caminho até lá, elas vêm te mostrando um pedacinho teu que ainda precisa ser visto. O que eu preciso aprender? Né? Eu percebo, então posso encerrar, quebrar o padrão em vez de alimentar ele. O último que conheci tinha problemas e passei a tentar ajudar, até que ele falou algo que vi que ele tem inveja por eu estar bem. Olha só, né? O que em mim mantinha esse padrão? Que bom, meu amor. Tu fez esse processo de observar o que em mim mantém esse padrão. Bem o último Reels que eu postei. Quem não viu depois, recomendo dar uma olhada naquele último Reels que eu postei hoje de manhã.
Então, fizemos uma live um pouquinho mais longa hoje, mas pelo visto foi bem produtivo. Fico muito feliz que tenha gerado várias reflexões. Deixem isso aí reverberando no campo de vocês. Quero finalizar aqui dizendo que a nossa vida nunca tá parada, nunca tá travada, nunca a gente tá perdida. Tudo é vibração, tudo é em movimento. Estejam em movimento, estejam atentas aos sutis sinais que a vida vai nos trazendo, os chamados, os convites. Prestem atenção e levem essa confiança. Tem algo fora que eu não tô gostando, que não tá legal, pra onde que eu viro? Né? Que nem a Bibi trouxe. Ela não foi lá e tentou falar pra essa pessoa: para com isso, muda teu jeito, né? Muda teu jeito pra poder ficar junto comigo. Ela olhou pra dentro dela e viu: opa, peraí, qual o padrão que eu preciso mudar? E se eu não consigo fazer sozinha, porque tem gente que me traz assim: mas é tão difícil identificar as minhas crenças. Mas por que tu tá tentando fazer isso sozinha? Tem várias pessoas que trabalham com isso, eu trabalho com isso, e várias outras pessoas que trabalham com isso aqui no Instagram e que a gente pode encontrar. Então busquem ajuda. A gente não precisa ficar vivendo a nossa zona do conhecido, porque ela às vezes pode ser bem desconfortável. Certo? Então, se essa live ela vai ficar salva, se ela fez sentido, vocês podem compartilhar ela com alguém que vocês sintam que vai fazer diferença, ouvir alguma mensagem daqui.